Quando você utiliza um guia de acetato, por exemplo, você simplesmente instala o implante, você faz a fresagem inicial e logo em seguida você precisa remover esse guia para terminar a fresagem e olhar ali, né, olhar clinicamente a região óssea para você terminar sua fresagem e fazer o posicionamento da plataforma baseado na sua preferência, tá? E baseado nos seus conhecimentos de implantodontia. Quando a gente utiliza um guia impresso, né, ou fresado, que foi planejado, foi desenhado num software de planejamento, um software que é CAD/CAM, né, que faz um desenho de guia cirúrgico, né, todo aquele desenho, tá, ele é pensado, né, primeira coisa, numa estabilidade, né, do guia cirúrgico, ele não movimente, e segundo, ele te passar informações importantes sobre todo o procedimento cirúrgico, e não só o procedimento cirúrgico, todo o procedimento protético também, por incrível que pareça. Tá? Que quando a gente posiciona aquele implante, né, olha lá, 1 milímetro, 2 milímetros, tanto faz, infraósseo, de acordo com a sua preferência. Numa cirurgia convencional, você vai ter que ali lançar a mão de um, de um componente protético, de um selecionador de transmucoso, enfim, né, selecionador de munhão, como muitos dizem, né, para poder, muitas vezes, fazer uma carga, enfim, fazer uma provisionalização imediata, enfim. Quando você começa a sair desse meio, que é a implantodontia, que é a cirurgia guiada convencional, e começa a trabalhar com uma implantodontia guiada, você tem muito mais precisão na escolha até desses componentes. Porque a gente consegue, dentro do software de planejamento, todas as medidas necessárias até para os componentes protéticos. Eu não tenho mais aquela história de ficar usando selecionador de munhão. Tá? Não tem essa história mais. Eu não uso mais. Todo tamanho de transmucoso, ele é baseado no planejamento digital, planejamento cirúrgico protético digital. Não tem mais essa de colocar o selecionador de munhão ali e ficar tentando escolher, esse é de 2,5, de 3,5, sei lá, de 4, depende da empresa de implantes. Não tem isso mais, tá? Não utilizo de maneira alguma. A gente já vai para a cirurgia sabendo o componente que tem. E ainda digo mais na parada. Existe a possibilidade, caso você seja adepto, eu sei que muitos colegas têm esse receio ainda, de você trabalhar muitas vezes com um munhão, né, com um componente definitivo, já baseado num perfil de emergência, no caso do elemento que você vai remover. Pô, galera, isso é foda, porque você já tem ali um perfil de emergência, você já trabalhou a sua cirurgia ali de tal forma que foi bem pouco invasiva, muitas vezes você faz a remoção do dente sem fazer retalho, só faz o descolamento, você preservou toda a área ali vestibular, enfim. E você consegue muitas vezes vir um componente, é claro que isso depende obrigatoriamente de conhecimento, expertise na técnica, tá? Entendeu? Um bom centro de planejamento para poder planejar esse caso, tem gente fazendo isso, e você já sair do procedimento cirúrgico com um componente intermediário, por exemplo, isso funciona para próteses cimentadas, tá, gente? Vou deixar bem claro isso, mas assim, muita gente faz assim, muita gente já, olha só, parada, eu vejo muita gente fazendo instalação do implante, né, bacaninha ali, instalação do implante, e já na instalação do implante, por exemplo, um molar, né? Vamos dar um exemplo aqui no molar. Talvez fique mais simples do pessoal entender. Molar inferior. Tem muita gente já fazendo instalação de implante e já utilizando lá os cicatrizadores personalizados, enfim. Vamos fazer dois comparativos aqui para a gente entender.
utiliza o cicatrizador personalizado, né, na instalação do implante, quando não faz carregamento, ou utiliza a provisionalização imediata, né, já faz a provisionalização ali. Agora, se eu já tenho a possibilidade, né, de fazer a remoção do elemento, bom, e já colocar ali naquela região, por exemplo, um unhão definitivo, né, definitivo, o que me impede de fazer isso? Você já está fazendo um cicatrizador, já baseado no perfil de emergência, os healings hoje, né? Todo mundo bota assim, digital healings, né? Ou printed healings, né? Cicatrizadores impressos. Todo mundo faz isso hoje, né? Então, o que te impede de fazer, em vez de utilizar um cicatrizador personalizado, utilizar ali um componente intermediário de zircônia, por exemplo, né? O que te impede quando você vai fazer a provisionalização imediata, né, principalmente em dentes posteriores, eu, por exemplo, eu dou preferência à provisionalização utilizando parafusados, né, provisórios parafusados. O que te impede ali de já vir um unhão definitivo, independente do material, você pode escolher o material que você quiser. Eu dou preferência sempre a munhões, no caso de prótese cimentada, munhões de zircônia, claro, por meus conceitos de biocompatibilidade, mas nada impede você utilizar o tipo de munhão, né? E o que te impede de você fazer isso e vir já um munhão já personalizado para fazer depois? Aí você vai fazer a provisionalização, aí você vai cimentar o provisório, né? Você vai lá parafusar o seu munhão e depois você vai cimentar o provisório. Tá? O que te impede? Você já não está fazendo a provisionalização imediata, com perfil de emergência, ou está fazendo um cicatrizador personalizado, que veio lá do centro de planejamento, um healing, né? Impresso, né? Digital. Nada te impede você colocar um componente já definitivo ali. Tá? Nada te impede. É claro que isso a gente avalia os prós e contras de poder fazer isso. Se você não avaliar os prós e contras de poder fazer isso, não adianta você querer fazer isso. E isso só é possível utilizando a implantodontia guiada, a implantodontia digital. Não adianta você querer fazer isso na mão. O provisório você vai até conseguir, mas assim, não adianta você querer fazer isso na mão que você não vai conseguir. Você simplesmente vai ter uma dificuldade muito grande porque você não utiliza todos os recursos da implantodontia guiada.